E se você pudesse ver o futuro com alguém no exato momento em que a beija? E se todas as vezes esse futuro fosse um desastre, até que um dia você visse algo perfeito, justo com a pessoa errada? Beijo do Destino é uma história sobre escolhas impossíveis, desejos reprimidos e o poder de arriscar tudo por um amor que parecia proibido. Você já sentiu que amar alguém poderia custar mais do que deveria? Já teve medo de machucar quem não merece só por ouvir seu coração? Essa história entrega tensão, romance e decisões que vão te fazer se perguntar: quando o destino bate à porta, você atende ou finge que não ouviu? Assiste até o fim. Você vai se emocionar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O primeiro beijo aconteceu aos 13 anos, escondido atrás da quadra da escola. Uma brincadeira entre adolescentes. Verdade ou desafio? Gargalhadas nervosas, batimentos acelerados. Mateus pensou que sentiria o coração disparar, e sentiu. Mas por outro motivo. No instante em que seus lábios tocaram os dela, o mundo escureceu, e então, como se assistisse a um sonho projetado na própria mente, viu um futuro que ainda não existia. Ele e aquela menina, mais velhos, cercados por gritos, acusações, despedidas. Viu o adeus, sentiu a dor. E quando voltou a si, levou alguns segundos para lembrar onde estava. 3 dias depois, a garota disse que ele era esquisito demais para continuar ficando. Desde então, Mateus aprendeu a reconhecer o padrão. Toda vez que beijava alguém, surgia o mesmo fenômeno. Um lampejo do futuro, tão vívido quanto apavorante. Viu-se traído, abandonado, infeliz. Sempre o mesmo fim. Um coração partido e uma certeza. O amor, para ele, era um terreno amaldiçoado. No começo tentou lutar contra. Procurou explicações, pensou em procurar ajuda psicológica. Chegou até a pesquisar se outras pessoas passavam pelo mesmo. Nunca encontrou respostas. Apenas uma certeza. Aquele dom, ou maldição, o afastava de qualquer chance real de amar. O tempo passou e Mateus deixou de tentar. Quando sentia conexão com alguém, recuava. Quando a atração surgia, cortava pela raiz. Criou um escudo invisível e se escondia atrás dele com perfeição. A única pessoa que sabia era Rafael. Melhor amigo desde a infância, Rafael era o oposto de Mateus. Leve, social, otimista. Nunca julgou o dom do amigo. Na verdade, às vezes até brincava. Talvez você só esteja beijando as pessoas erradas. Já pensou nisso? Mateus apenas sorria de canto sem responder. Até que naquela sexta-feira Rafael ligou com uma voz animada. Bro, vamos sair hoje. Eu, você e a Karen. Uma festa nova que abriu, clima bom, nada de balada. Mateus hesitou. Ele e Karen não se suportavam, mas aceitou. Parte por cansaço, parte porque, às vezes, o silêncio pesava demais. Ele só não sabia que naquela noite um toque acidental mudaria tudo. E que o beijo que mais evitava seria o único capaz de mostrar um destino que ele nunca ousou sonhar. O bar tinha uma aura moderna e despretensiosa. Lâmpadas pendentes, plantas nas paredes, mesas de madeira rústica e uma playlist que oscilava entre o indie e o jazz eletrônico. Mateus chegou com 10 minutos de atraso, como quem já queria ser o último a chegar. O lugar estava cheio, mas seus olhos encontraram Rafael em segundos. E ao lado dele, Karen. Ela estava sentada com elegância casual, as pernas cruzadas, um copo de gin na mão. O cabelo preso em um coque meio bagunçado, mas proposital. Usava um vestido preto, simples, porém alinhado. Karen não precisava de muito para chamar atenção. E talvez isso fosse uma das razões pelas quais irritava tanto Mateus. Até que, enfim, disse Rafael erguendo o copo para brindá-lo. Pensei que ia dar para trás. Pensei, também. Mateus respondeu com um sorriso contido. Karen o olhou por cima do copo. Nossa, ele aparece. Que raro. Boa noite para você também. Devolveu seco. Ela ergueu as sobrancelhas, como quem não esperava menos. Eles nunca se deram bem. Desde o primeiro encontro, a troca de farpas se tornou o idioma oficial entre os dois. Karen achava Mateus frio,
arrogante e previsível. Mateus via nela controle disfarçado de charme e ironia mascarando uma insegurança que ninguém parecia notar. Mas ali estavam eles, unidos por Rafael, o elo improvável entre dois opostos. Durante os primeiros minutos a conversa foi sustentada por Rafael. Ele era ótimo nisso. Contava casos do hospital onde trabalhava, imitava colegas, fazia piadas sobre a própria desorganização. Karen sorria com educação. Mateus observava mais do que falava. Num dado momento, Rafael se afastou para buscar drinks. Silêncio. Karen mexia no gelo do copo. Mateus fingia olhar as luzes penduradas. Você continua sendo o cara mais antissocial que eu conheço, ela disse casual. E você continua sendo a mulher mais irritante que eu já tolerei. Ele respondeu, com naturalidade. Ela riu sem humor. Ao Rafael mesmo para achar que nós três formamos um trio harmonioso. Ele acredita em milagres. Outro silêncio. Dessa vez, não tão desconfortável. Ela o olhou de lado, por um segundo a mais do que o necessário. E ali, no entreolhar, rápido e silencioso, havia algo não dito. Algo que os dois ainda fingiam não reconhecer. A música aumentava gradualmente, acompanhando o fluxo de pessoas e o efeito dos drinks. Luzes âmbar e esverdeadas giravam sob o teto como faróis calmos, criando uma atmosfera quase onírica. Rafael, já mais solto, foi o primeiro a se levantar da mesa. A pista tá chamando, vamos dançar um pouco. Vai, Karen, levanta. Disse puxando a mão dela com entusiasmo. Só você mesmo. Ela resmungou, mas cedeu, rindo. Mateus ficou para trás, encostado numa pilastra, observando. Não sabia se sentia inveja ou alívio. Rafael girava Karen em um compasso meio desajeitado, mas ela sorria mesmo assim. À distância pareciam perfeitos. Mas tudo desmoronou em segundos. Karen escorregou. Um tropeço bobo, talvez pelo salto, talvez pela cerveja. Rafael se distraiu, no mesmo instante. E antes que ela caísse, Mateus avançou num impulso instintivo, rápido. Segurou-a pela cintura. Ela virou o rosto em choque. E foi então que seus lábios se tocaram. Foi um segundo. Um deslize. Um acaso. Mas bastou. O mundo ao redor pareceu se apagar. O bar, as vozes, a música, tudo sumiu. No lugar, uma sequência de cenas invadiu a mente de Mateus como uma correnteza suave, porém irresistível. Ele viu uma varanda ensolarada, cortinas dançando com o vento. Viu Karen deitada sobre seu peito, dormindo em paz. Viu sorrisos à mesa do café. Viu viagens, mãos dadas em aeroportos, choros divididos, decisões compartilhadas. Viu uma vida com raízes. Viu amor. E não era um amor intenso e passageiro. Era daqueles que envelhecem junto com a gente. Quando voltou a si, soltou Karen tão rápido que ela quase perdeu o equilíbrio outra vez. Você tá bem? Ela perguntou confusa, ajeitando o vestido. Foi só o reflexo, ele disse, tentando recuperar o fôlego. Você ia cair. Rafael voltou rindo, alheio a tudo. Minha noiva arrasando no chão também. Brincou puxando-a de volta para perto. Mateus forçou um sorriso. Mas por dentro, tremia. Não pelo beijo, mas pelo que ele mostrou. Porque pela primeira vez, Mateus não viu destruição, não viu dor. Viu um futuro com sentido. E isso era ainda mais assustador. Mateus não dormiu naquela noite. O que viu, ou sentiu, estava tatuado em sua memória como uma cicatriz recém-feita. Cada vez que fechava os olhos, as imagens retornavam como ondas silenciosas. Karen rindo ao seu lado. As mãos dela sobre as dele. Um lar. Era isso que mais doía. A leveza daquilo tudo. Durante anos, seus beijos anunciaram o fim antes mesmo do começo. Eram avisos, presságios, punições. E então, ali em um deslize breve e acidental, ele viu o contrário. Um destino bom demais para ser verdade. Justo com quem ele menos esperava. Justo com ela, Karen, a noiva do seu melhor amigo. Nos dias seguintes, Mateus virou fumaça. Parou de responder mensagens, recusou convites,
Se afundou no trabalho como um náufrago agarrado a qualquer tábua que pudesse manter sua mente ocupada. Rafael ligava. Insistia. Vamos sair, cara. Você tá sumido. Karen tá achando que você tá com raiva dela. E de certa forma, estava. Mas não dela. De si mesmo. Por sentir. Por desejar. Por ter visto algo que não podia, ou não deveria, ter visto. Certa tarde, Rafael apareceu em seu apartamento sem avisar. Trazia cerveja e preocupação no rosto. Cara, sério, o que tá acontecendo com você? Tá me deixando preocupado. Mateus abriu espaço para que ele entrasse. Ambos se sentaram em silêncio com a televisão ligada apenas como ruído de fundo. É por causa da Karen? Rafael soltou depois de alguns goles. O nome dela pareceu ecoar mais alto do que deveria. Não. Quer dizer, não exatamente, Mateus respondeu desviando o olhar. Rafael franziu a testa. Vocês brigaram? Não, só... somos diferentes demais. Você sabe disso, Rafael assentiu, mas não parecia convencido. Ainda assim, deixou o assunto morrer. Naquela noite, Mateus caminhou sozinho até a praça onde cresceu. Sentou-se num banco sob uma árvore antiga e encarou o céu escuro, tentando entender o que fazer com o que sentia. O Dom sempre lhe dissera fuja, agora dizia fique. Mas como ficar se o certo era partir? Quando voltou para casa, a voz de Karen ainda ecoava dentro dele, mesmo que ela nunca a tivesse dito em voz alta. E se só dessa vez for diferente? Karen fazia aniversário naquela semana. Rafael, sempre entusiasmado com datas e surpresas, ligou cedo para Mateus com uma ideia na ponta da língua e um plano pronto demais para ser recusado. Tô organizando um jantar surpresa só para nós três. Algo íntimo. Preciso da sua ajuda com a iluminação e a playlist, disse, animado. Mateus hesitou. A última coisa que queria era ficar entre os dois. Literalmente. Mas aceitou. Parte por lealdade. Parte porque fugir naquele momento também parecia covardia. Passou a tarde no apartamento de Rafael, ajustando luzes, posicionando velas, escolhendo músicas. Evitava as românticas demais, optava pelas neutras. Cada detalhe era tratado como se importasse mais do que realmente importava. Como se esconder atrás das tarefas pudesse blindá-lo da inevitável colisão. Quando Karen entrou no apartamento e viu tudo montado, sorriu surpresa, genuína. Abraçou Rafael com força e olhou brevemente para Mateus. Isso tudo foi ideia sua? Perguntou, os olhos dançando entre os dois. Mérito do seu noivo. Eu só executei. Mateus respondeu, mantendo a distância emocional como escudo. Ela sorriu de lado. Então obrigada por executar tão bem. Durante o jantar, Rafael falava. Karen ouvia. Mateus flutuava. Comia pouco. Bebia, devagar. Os olhos às vezes escapavam para ela. Para os gestos pequenos. Para o modo como encostava o copo na boca. Como ajeitava o cabelo atrás da orelha. Cada detalhe era um gatilho. E ele estava cheio de pólvora. Após a sobremesa, Rafael foi até o quarto buscar o presente. Silêncio na sala. Karen e Mateus ficaram sozinhos. As velas tremulavam. A música tocava uma faixa instrumental suave demais para encobrir o silêncio entre eles. Você tem me evitado, ela disse olhando para o copo vazio. Não é pessoal, ele respondeu. Mentira. Ela se virou de frente. É totalmente pessoal. E você sabe disso. Ele apertou a taça entre os dedos. Eu tô tentando fazer a coisa certa. Fugindo, protegendo. Ela se aproximou meio passo. De quem? De mim? Ou de você? Os olhos se encontraram. Algo pulsou entre eles, como um aviso silencioso. Rafael voltou antes que a resposta viesse. Carregava uma caixa e um sorriso. E naquele instante Mateus desejou estar em qualquer outro lugar, exceto ali, exceto ao lado dela. A mensagem chegou numa quarta-feira, no fim da tarde. Curta, direta, como um desabafo encolhido em poucas palavras.
Preciso entender. Pode hoje? Mateus encarou a tela do celular por minutos. O nome dela parecia mais carregado do que nunca. Respirou fundo, digitou e apagou algumas respostas. Depois enviou. Aqui às 8. Karen chegou pontualmente. Sem maquiagem, de moletom claro e cabelo preso em um coque frouxo. A chuva, leve, molhava seus ombros. Ela parecia pequena, não em tamanho, mas em presença, como se tivesse deixado partes dela pelo caminho. Entrou sem que ele precisasse dizer nada. O silêncio entre os dois não era frio, era denso, cheio. Mateus fechou a porta com cuidado, como se não quisesse acordar algo que ambos tentavam conter. Desde aquela noite, eu não consigo pensar direito. Karen começou. Tento racionalizar, listar motivos para esquecer, para seguir em frente com Rafael, mas algo sempre me puxa de volta. Mateus ficou parado, encostado na parede, braços cruzados. Eu também tentei fugir, me esconder. Mas não tem um só dia desde então em que eu não pense em você. Ela o olhou, hesitante. O que aconteceu entre a gente não foi só um acidente, foi? Ele negou com um leve balanço de cabeça. Não. E tem uma coisa que você precisa saber. Mateus contou. Sobre o dom, as visões, as vidas futuras que viu desmoronarem antes mesmo de começarem. E sobre a primeira vez que algo diferente aconteceu com ela. Karen ficou em silêncio. Não pareceu desacreditar, tampouco compreender por completo. Era mais como se estivesse tentando encaixar aquela nova peça num quebra-cabeça emocional já caótico. Você viu um futuro comigo? Vi uma vida, uma que eu não sabia que era possível. Ela respirou fundo. Os olhos brilhavam com algo entre incredulidade e desejo. E se for só projeção? E se você estiver se agarrando a uma ideia, e não a mim? E se pela primeira vez eu estiver enxergando com clareza? A distância entre eles era de 2 passos, mas foi ela quem deu o primeiro. O beijo veio sem aviso, sem pressa. Um reconhecimento silencioso de tudo o que havia sido guardado por tempo demais. E com ele, mais uma vez, a visão. Só que agora era ainda mais nítida. E infinitamente mais difícil de ignorar. Na manhã seguinte, Karen não apareceu no trabalho. Rafael ligou para Mateus à tarde, preocupado. Ela desligou o celular. Disse que precisava de um tempo. Você sabe de alguma coisa? Mateus mentiu. Disse que... não. Disse que talvez fosse só estresse, mas sabia. Sabia que Karen estava tentando respirar fora da órbita de tudo. De Rafael, dele mesmo, do futuro que, de repente, passou a pesar como uma escolha concreta, e não como algo distante. Eles só voltaram a se ver 3 dias depois, em um café, pequeno e discreto no centro. Karen o chamou. Mateus foi sem hesitar. Chegou antes dela, pediu um chá de camomila que não bebeu. Quando ela entrou, ele notou que os olhos estavam cansados, mas havia firmeza nos passos. Ela sentou-se à sua frente, tirou o casaco e foi direta. Preciso ouvir de novo, com calma. Mateus assentiu. E contou. Sobre o dom que sempre o manteve distante. Sobre como, a cada beijo, via o futuro como um espelho rachado. Sobre o medo de amar. E como tudo mudou no instante em que seus lábios sem intenção tocaram os dela. Com você eu vi algo que nunca imaginei ver. Um lar. Uma vida onde o amor não me destruía no fim. Ela manteve os olhos fixos nele o tempo inteiro. Sem questionar, sem rir, sem interromper. Você entende o tamanho disso, Mateus? Ela disse por fim. Você está me dizendo que... viu o melhor futuro da sua vida justo com a noiva do seu melhor amigo? Ele engoliu seco. Eu tentei ignorar. Eu juro. Tentei fugir. Mas quando a gente se beijou de novo, a visão voltou. E mais clara. Karen fechou os olhos por um instante. E se for só uma ilusão? Uma armadilha emocional? Você viu um recorte. Mas e o todo? A gente nunca tem o todo, nem com visões. Mas o que eu vi me deu coragem para parar de fugir. Pela primeira vez, ela não respondeu. Pegou a bolsa, se levantou, hesitou por um segundo.
Eu preciso pensar, e você precisa entender que nem tudo o que brilha no futuro vale a destruição do presente. Ela saiu sem olhar para trás. E Mateus, sozinho à mesa, se perguntou se finalmente amar alguém o tornaria digno da dor que sempre temeu. Rafael chegou sem avisar. Mateus ouviu a campainha tocar às 9 da noite. Sabia antes mesmo de olhar pelo olho mágico que era ele. Havia um peso diferente na batida, uma urgência contida. Quando abriu a porta, Rafael entrou como um furacão calado. A Karen terminou comigo. Mateus congelou. Sentiu o corpo inteiro endurecer. Eu não sabia, disse num fio de voz. Rafael riu com amargura. Claro que sabia. E então, os olhos dele se fixaram nos de Mateus. Porque foi por sua causa, não foi? O silêncio entre os dois disse mais do que qualquer resposta. Eu te defendi, cara. Sempre. Quando ela implicava contigo, eu dizia que era implicância boba. Quando você se afastava, eu dizia que era o seu jeito. Eu confiei em você. Rafael, eu nunca quis que isso acontecesse. Mateus começou, a voz firme, mas vacilante. Eu tentei evitar. Me afastei, calei tudo o que sentia. Mas não, adiantou. Rafael deu um passo à frente. E o que exatamente você sente? Mateus respirou fundo. Eu amo ela. As palavras pareceram quebrar o ar. E o pior, continuou Mateus encarando o amigo, é que eu vi um futuro com ela. Eu te contei sobre o Dom. Com todas as outras, eu via o fim. Com a Karen, pela primeira vez, eu vi amor. Vi uma vida. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando conter a fúria que ameaçava transbordar. Você está tentando justificar tudo com uma visão? Uma maldita visão? Não é justificativa. É só a verdade. Uma parte dela. A outra é que eu nunca quis te ferir. Mas feri. E eu sinto muito. Rafael abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, quase cansada. Eu sempre soube que você fugia por medo. Achei que um dia isso te impediria de ser feliz. Mas agora vejo que foi exatamente por isso que você foi direto ao meu lugar. Ao que era meu. Ela nunca foi posse, Rafael. Não, mas ela era minha escolha. E você, meu irmão? Rafael virou-se, caminhou até a porta e saiu sem bater, sem mais palavras. Mateus ficou ali parado com a culpa cravada no peito. Como se amar alguém finalmente fosse o preço exato para perder tudo o resto. O tempo mudou. Não só o clima. Os dias estavam mais cinzentos, arrastados, silenciosos. Mas o tempo interno. O das escolhas que não podiam mais ser adiadas. O das ausências que já não doíam como cortes, mas como cicatrizes recém-formadas. Karen se mudou para um pequeno apartamento mobiliado apenas com o essencial. Era como recomeçar em uma página em branco que ainda carregava marcas do que fora escrito antes. Levava um livro na bolsa, usava o mesmo moletom por dias e passava as noites encarando o teto, com a cabeça cheia de possibilidades. Mateus não ligou, nem ela, mas pensavam um no outro em momentos aleatórios, enquanto escolhiam café, ao cruzarem uma rua familiar, ao abrirem uma gaveta e encontrarem algo que já haviam esquecido. Ambos sabiam que estavam esperando, mas nenhum sabia o que. Num domingo à noite, Mateus pegou um caderno antigo onde escrevia pensamentos soltos. Nunca poemas, nunca frases completas, apenas pedaços de sentimento. Abriu uma página em branco e escreveu: se amar alguém custa tudo o que você tem, ainda vale. Fechou o caderno, encostou a testa na janela e se perguntou se Karen também estava acordada. Ela estava, sentada no chão da sala, envolta por uma manta com uma taça de vinho pela metade. O celular estava ao lado, desbloqueado. Ela havia escrito uma mensagem, lido, reescrito. Nunca enviava. Só digitava para tentar organizar o que sentia. Você me viu antes mesmo de eu entender quem eu era. Agora tudo o que eu vejo é você. Apagou. Suspirou. Talvez amar fosse isso, um risco.
Um salto sem rede. Uma aposta sem garantias. Mas e se fosse só medo travestido de prudência? Ao longe, ouviu trovões. A chuva voltou a cair com delicadeza contra os vidros da janela. Karen se levantou e fechou as cortinas. Precisava dormir. Ou fingir que dormia. Enquanto isso, Mateus caminhava sem rumo pelas ruas molhadas. Passou por um lugar que os três frequentaram juntos. Parou diante da vitrine. O reflexo devolveu uma versão dele que já não era a mesma. Ele não tinha mais respostas, mas tinha uma certeza. A única forma de não perder Karen seria não desistir dela, mesmo que ela já tivesse desistido dele. A manhã seguinte chegou sem promessas. Apenas luz pálida entrando pelas frestas da cortina e o som leve da cidade. Acordando, Mateus levantou da cama com a decisão cravada no peito. Não como uma revelação, mas como quem finalmente aceita aquilo que sempre soube. Ele se vestiu sem pressa. Escreveu uma única frase em um pedaço de papel, colocou no bolso e saiu. O caminho até o apartamento de Karen parecia diferente. Como se cada esquina soubesse que ele estava prestes a arriscar tudo. O mundo parecia respirar junto e pela primeira vez Mateus não sentia medo do que viria. Sentia só verdade. Tocou a campainha. Esperou. Quando a porta abriu, Karen apareceu com cara de sono, uma blusa larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Mesmo assim, para ele parecia o centro exato de tudo o que fazia sentido. Mateus? A voz dela saiu baixa, surpresa. Eu não vim para te pedir nada. Ele começou. Nem para te convencer. Só vim porque não quero que você pense nem por um segundo que eu não escolheria você. Ela não respondeu. Apenas recuou, abrindo espaço para ele entrar. Na sala, o silêncio entre eles era outro. Não mais carregado de culpa ou tensão, mas de algo novo. Sinceridade. Eu me culpei por amar você, ele disse. Me culpei por machucar o Rafael, por quebrar o que era certo. Mas então eu percebi que o certo sem amor também é uma forma de destruição. Karen o olhou, os olhos marejados. E se tudo der errado? E se esse futuro que você viu for só ilusão? Mateus tirou o papel do bolso e entregou. Ela leu. E se dessa vez o destino for só o começo e não a desculpa? Quando levantou os olhos, ele estava à sua frente. E foi ela quem o beijou. Sem urgência, sem medo. Como quem finalmente dá voz ao que o corpo já sabia. E naquele instante, o mundo de Mateus se expandiu de novo. Mas agora, a visão era diferente. Não eram cenas específicas. Não havia trilha sonora emocional. Era só uma sensação. Um sentimento de casa, de pertencimento, de paz. Talvez o futuro não pudesse ser previsto com clareza, mas naquele momento, ele estava exatamente onde deveria estar. Karen sorriu contra os lábios dele e sussurrou. Agora a gente começa. E começou. Algumas pessoas acreditam que o destino é uma linha reta, traçada antes mesmo do primeiro passo. Outras enxergam o amor como um acaso, um tropeço, uma coincidência, uma falha do universo. Mas às vezes o que muda tudo não é o caminho nem o acaso, e sim a coragem de olhar para o improvável e dizer: mesmo assim, eu escolho. Mateus aprendeu que ver o futuro é inútil se você não estiver disposto a vivê-lo. E Karen entendeu que estabilidade não é sinônimo de plenitude. Entre o medo e o desejo, eles escolheram a imperfeição compartilhada. Porque amar, no fim das contas, não é prever o que virá. É construir, dia após dia, o que ainda não existe. E esse é o beijo que realmente muda tudo. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.